Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje o nosso foco é Alagoas, um estado onde a política parece, assim, bem agitada, né? Mesmo longe das eleições estaduais. E a gente está se baseando num exemplar recente do Tribuna do Sertão, um jornal lá de Palmeira dos Índios. Então a ideia aqui é, sabe, ir um pouco além do que sai na manchete. Vamos dar uma fuçada nas notícias, nas colunas, no que esse jornal regional traz pra gente, tentar entender melhor as disputas de poder, as questões sociais que estão ali no dia a dia e o clima geral, né? O que está realmente por trás disso tudo. E é uma fonte excelente, viu? Jornais como a Tribuna do Sertão, eles têm essa coisa, né? De pegar as nuances da política e da vida real que muitas vezes a gente não vê na cobertura nacional. A gente percebe ali como as decisões lá de Brasília, ou até as brigas locais mesmo, batem direto na vida das pessoas, principalmente no interior. Perfeito. Então vamos começar pelo assunto que está dominando ali as páginas, a corrida para o governo de Alagoas em 2026. Já está pegando fogo. O jornal descreve assim uma polarização bem clara se formando entre o Renan Filho, do MDB, que é o ministro dos Transportes agora, e o JHC, prefeito de Maceió, do PL. Pintam quase como um duelo anunciado. Sim, um duelo com estratégias bem diferentes, pelo que o jornal detalha. O Renan Filho parece que ele aposta mais na força da máquina, né, federal e estadual. Ser ministro dá ele um orçamento gigante, muita visibilidade com inauguração de obra. O jornal até cita, né, rodovias, duplicações. E aí ele pode anunciar projetos que chamam a atenção, tipo Hospital do Câncer, rede para autismo. Ele está sempre no estado, passando aquela imagem de gestor experiente, sabe? Tentando amarrar apoio no interior, com as bases mais tradicionais, tipo os setores da Igreja Católica, sindicatos. É a linha da continuidade do grupo MDB. E o JHC? A estratégia dele parece ir por outro caminho, né? O jornal fala muito da aprovação altíssima dele em Maceió. Chegaram a mencionar pesquisas internas falando em 80%, é um capital político enorme na capital. Gigante. E ele explora isso muito bem. Investe numa imagem de renovação, muito focado no digital, na mídia. O jornal até detalha como ele constrói isso, rádios com programação mais alinhada, a parceria com o Carlinhos Maia, que é um influenciador com alcance absurdo, contratação de gente de comunicação, perfis diferentes para cada rede social. É uma máquina de comunicação bem moderna. Agora, sobre a candidatura ao governo mesmo, o jornal diz que ele ainda está mais quieto publicamente, né? Por hora. Mas por baixo dos panos a coisa tá quente, é isso que o jornal sugere. Exatamente, a articulação tá a mil. Ele estaria conversando com prefeitos, lideranças no interior, talvez pescando ali quem tá meio insatisfeito com tanto tempo de MDB no poder, sabe? E tem também uma aproximação bem clara com o segmento evangélico, que é uma base eleitoral que só cresce em influência. É aquele trabalho de formiguinha, né, para tentar entrar onde o MDB é mais forte, fora da capital. E aí que entra aquela pesquisa que o jornal publicou, né? Do Instituto FAUP. Foi feita em Maceió e na região metropolitana. Ela mostra o JHC com 58% das intenções de voto e o Renan Filho com 22,5%. É uma diferença bem grande nesse território. Isso já define alguma coisa. Olha, define a força dele na capital, com certeza. Mas como o próprio jornal coloca, né, Alagoas é bem maior que Maceió. O Renan Filho ainda teria o que a matéria chama de ampla reduta eleitoral no interior. E tem um dado curioso nessa mesma pesquisa sobre a rejeição. A rejeição do Renan Filho é maior, 22,5% do que a do JHC, que está em 6,5%, nessa amostra específica. Então, a grande dúvida que o jornal levanta é: será que a gente está vendo aquele cenário clássico de capital contra interior? Ou essa estratégia mais digital do JHC, essa busca por novas alianças, vai permitir que ele consiga furar essa barreira e desafiar o MDB no próprio quintal deles? Essa diferença na estratégia de mídia que você falou é muito interessante. O JHC com esse império midiático digital, né? E o Renan Filho, os Calheiros, com a força das mídias mais tradicionais, tipo a Rádio CBN, que o jornal menciona. Qual o peso disso hoje em Alagoas? É um fator decisivo, né? Mostra bem esse choque do tradicional com um novo jeito de fazer comunicação política. A máquina pública,
A estrutura do MDB, isso é muito forte, não dá para subestimar, mas a capacidade do JHC de mobilizar pelas redes sociais, pela mídia segmentada, principalmente na capital, também é muito poderosa. A gente vai ter que ver também como o atual governador, o Paulo Dantas, que é aliado do Renan Filho, vai se sair. Se a gestão dele for bem avaliada, ajuda o Renan. E o contrário também, né? E o jornal parece captar bem essa incerteza toda, né? Cita até um ditado popular numa coluna, a resumo político. Sim, reflete bem o nervosismo ali nos bastidores. A coluna fala do receio dos políticos mais antigos, os caciques, com essa imprevisibilidade do eleitor. Usam aquela frase, água de morro abaixo, fogo de morro acima e vontade de eleitor não tem quem segure. Quer dizer, mesmo com toda a estratégia, máquina azeitada, o resultado não está no papo. Aliás, essa coluna também joga uma pimenta ali na política local, sabe? Menciona suspeitas e investigações que poderiam atingir gente importante, falam de uma operação carbono oculto, questionam compra de apartamento por família de político, enfim, aponta possíveis focos de tensão, de escândalo, que podem mexer com o cenário. Mas é importante dizer, né? São alegações da coluna como eles mesmos frisam. Saindo um pouco dessa briga maior estadual e descendo para o município, o jornal traz um caso bem curioso lá de Palmeira dos Índios mesmo, a cidade onde é defeito. Uma briga na Câmara de Vereadores que acabou na Justiça. Sim, um caso que ilustra muito bem essas disputas de poder local. O presidente da Câmara, um tal de Madison Monteiro, ele conseguiu aprovar uma mudança lá no regimento interno. E logo depois, isso em fevereiro de 2025, ele se reelegeu para presidente para o biênio 2027-2028. Ou seja, o cara garantiu a presidência quase 3 anos antes do mandato começar. Nossa, uma jogada ousada. Ele não colou. Não colou. O Ministério Público agiu rápido, entrou com uma ação e o juiz Everton Carminati deu uma liminar suspendendo a seleção antecipada. O argumento principal, segundo o jornal, foi que isso violava a lei orgânica do município, que é tipo a constituição da cidade, e também um tal de princípio da contemporaneidade. Princípio da contemporaneidade. O que é isso na prática? Basicamente, é a ideia de que a escolha dos chefes de um poder, como a mesa diretora da Câmara, tem que acontecer perto do período em que eles vão, de fato, exercer o mandato, sabe? Isso garante que a escolha seja feita pelos vereadores que vão estar lá naquele momento, refletindo a vontade da legislatura da época. O juiz até citou umas decisões recentes do STF, umas ADIs, que a matéria menciona, 7350, 7733, 7734, que vão nessa linha. ADIs são ações que questionam se uma lei está de acordo com a Constituição Federal, né? No fim das contas, a Justiça viu a manobra como uma tentativa de criar um mandato quadrienal disfarçado, sabe? Driblando a regra de eleição a cada 2 anos. Aí deu uma freada nisso. Garantiu que os vereadores de 2026 e 2027 escolham seus próprios líderes. Entendi. Mostra a justiça ali funcionando como um árbitro nessas jogadas políticas locais. E falando em justiça agindo, o jornal leva a gente para Arapiraca. Mas aí o motivo é outro, São João e direitos autorais. Exato! O ECAD, que é aquele escritório que cuida da arrecadação e distribuição de direitos autorais de música, processou a Prefeitura de Arapiraca. O motivo: fizeram a festa de São João de 2024 sem ter a licença para tocar as músicas. Simples assim. E aí, o que aconteceu? A Justiça deu uma liminar obrigando a Prefeitura a não fazer mais evento com música sem a licença e ainda botou uma multa diária de R$10 mil se descumprissem. Mas o que chama mais atenção na matéria é o contexto geral em Alagoas que o ECAD pintou. De 102 municípios do estado, só 2 estariam com pagamento de direitos autorais em dia. Isso quer dizer que a maioria dos eventos públicos, tipo as festas juninas, estariam rolando sem pagar os compositores, os artistas. Nossa, isso deve ter um impacto bem grande para quem vive de música, imagina. Enorme! O jornal cita a gerente regional do ECAD, Gisele Luz. Ela diz que em 2024 distribuíram 5,9 milhões de reais de direitos autorais de festas juninas no Brasil todo. Mas que esse valor podia ser 50% maior se não fosse tanta prefeitura inadimplente.
A decisão contra Arapiraca vista como um recado importante, sabe? Uma tentativa de garantir o pagamento para quem cria música que anima essas festas que todo mundo gosta. No fim das contas, é uma questão de respeito ao trabalho do artista, né? Ainda nessa linha de casos que dão o que falar, o jornal menciona rapidinho o caso do deputado estadual Breno Albuquerque, lá em Maceió. Sim, um caso que mistura tudo. Política, justiça, mídia. Ele foi preso em flagrante depois de um acidente de trânsito envolvendo vários carros. Segundo a reportagem, os PMs que atenderam a ocorrência disseram que ele apresentava sinais de embriaguez. Como ele é deputado estadual, tem foro privilegiado, né? O caso foi para o Tribunal de Justiça de Alagoas. A defesa dele pediu segredo de justiça, dizendo que estava rolando uma exploração midiática excessiva. É um exemplo de como esses incidentes com figuras públicas viram notícia rápido e geram um debate danado. Saindo um pouco dessas tramas políticas, judiciais, o jornal também traz um olhar para questões sociais bem sérias. Uma delas é a situação da terra indígena Chucurucariri, lá mesmo em Palmeira dos Índios. Sim, uma notícia de um avanço importante ali. A FUNAI começou um trabalho técnico que é chave para regularizar de vez essa terra indígena. Eles iniciaram o levantamento e a avaliação do que chamam de benfeitorias dos ocupantes não indígenas que estão dentro da área que já foi demarcada. Essas benfeitorias, o que é isso exatamente e por que precisam avaliar? Benfeitorias são as construções, as plantações, cercas, qualquer coisa que esses ocupantes não indígenas fizeram na terra ao longo do tempo, sabe? A avaliação é necessária porque a lei, o jornal cita a Constituição, uma portaria da FUNAI, a 734205, e um decreto 1775/96 diz que, em muitos casos, esses ocupantes que agiram de boa fé têm direito a receber uma indenização por essas benfeitorias quando a terra é finalmente entregue aos indígenas. Esse levantamento técnico, feito por engenheiro, agrônomo, etc., é o que vai dar a base para calcular essa indenização. Então é um passo para tentar resolver o conflito e garantir a posse para os indígenas. Exatamente. O objetivo, como a matéria diz, é permitir uma compensação justa e negociada para os não indígenas para facilitar a saída deles da área. E para o povo Chucurucariri, isso significa a chance de finalmente consolidar a posse do território tradicional deles, o que é fundamental para a cultura, para o modo de vida, para os direitos deles. É um processo demorado, complexo, o grupo técnico tem prazos, 41 dias em campo, 60 para entregar o relatório, mas é um passo bem concreto. É uma questão essencial de direito, de reparação histórica. E do direito à terra, vamos para outra questão social gravíssima que o jornal levanta. A educação. Tem uma coluna do Arnaldo Nisquier, da Academia Brasileira de Letras, que pinta um cenário bem preocupante. É um alerta muito forte. O Nisquier traz uns dados, olha, de deixar a gente de cabelo em pé. Ele diz que quase 1/3 dos brasileiros adultos, entre 15 e 64 anos, são analfabetos funcionais, ou seja, gente que não consegue entender um texto simples, ler os números do dia a dia, e o pior, parece que esse número não melhora desde 2018. Está estagnado. 1/3 é muita gente. Ele aponta as causas para isso? Ele menciona a falta de dinheiro, de recursos adequados, como um fator-chave. Critica também os números muito baixos na educação de jovens e adultos, a EJA. Fala do desempenho ruim dos alunos em português e matemática, que acaba afetando até a capacidade de usar a tecnologia, né? E questiona se programas como aquela bolsa de R$100 do MEC funcionam mesmo para incentivar a alfabetização. Ele mostra uma preocupação grande com o resultado do Brasil no PISA, aquele exame internacional, e com o futuro da chamada geração neném, jovens que nem estudam nem trabalham. E ele faz uma conexão disso com um indicador maior, né? Sim, ele fecha a coluna lembrando a posição do Brasil no ranking de desenvolvimento humano da ONU, 84º lugar. É um dado que para ele reflete diretamente essas nossas falhas na educação. A coluna é um puxão de orelha forte sobre como é urgente repensar a educação no país. Para a gente fechar esses temas mais pesados, o jornal também noticiou um evento sobre meio ambiente, né? A questão do plástico nos oceanos. Isso, uma nota sobre um workshop internacional, o IWPP, que aconteceu no SESMAC, em Maceió.
reuniu especialistas para discutir a poluição por plástico nos oceanos. Um assunto super importante, né? O jornal lembra que o Brasil é considerado o 8º maior poluidor de plástico nos mares. O evento foi para buscar soluções, conscientizar. É bom ver a imprensa local dando espaço para esses debates globais que afetam a gente diretamente. Então a gente viu a política grande, as disputas menores nos municípios, a justiça atuando, questões sociais urgentes. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.